Boa tarde a todos, me chamo Gabriela Luiza Eckel e junto com Adriano Petri e Fernando Emílio Pontel desenvolvemos um trabalho intitulado de Comparação entre sistemas gerenciadores de recursos em um ambiente de alto desempenho utilizando uma aplicação científica. A ionosfera é a camada da atmosfera na qual existem elétrons livres e íons eletricamente carregados. Essa camada inicia em torno de 90 km e pode facilmente ultrapassar os 1000 km de altitude da superfície da Terra. O sistema de previsão dinâmica da ionosfera foi desenvolvido e é executado diariamente com uma previsão de 24 horas à frente. O conteúdo total de elétrons da ionosfera interfere nos dados de posicionamento de sistemas globais de navegação por satélites, o GNSS. Portanto, as simulações são de grande importância na prevenção de erros de posicionamento. A previsão baseia-se em uma modelagem físico-química da região e sua interação com o campo magnético terrestre. Esse modelo matemático, escrito em linguagem Fortran, foi inicialmente desenvolvido na Universidade de Sheffield, do Reino Unido, e chamado de SUPIM, mas vem sendo substancialmente melhorado nos últimos anos. Além da execução do modelo matemático, também é preciso realizar um pré- e pós-processamento para a realização da previsão ionosférica. O pré-processamento é responsável, dentre outras coisas, pela obtenção de dados necessários para a realização da previsão ionosférica. Já o subsistema de pós-processamento, chamado DAVS, foi desenvolvido no INPE em linguagem C++ e é focado na interpolação dos dados oriundos do SUPIM em uma grade tridimensional homogeneamente espaçada. Dentro dos ambientes de alto desempenho, a utilização de arquiteturas em cluster fornece às aplicações alto poder de processamento distribuído, por possuir computadores, normalmente chamados de nós, interligados por uma rede de alta velocidade que trabalham em conjunto para resolver um problema, na maioria das vezes inviáveis de serem executados em tempo hábil por um único computador. Para gerenciar todos os recursos de hardware e software em ambientes de alto desempenho, torna-se necessária a utilização de um sistema gerenciador de recursos, um SGR. A busca por aumento na taxa de utilização de recursos e a velocidade para a obtenção dos resultados depende de diversos fatores, e a escolha de um sistema gerenciador de recursos eficiente, como o ARA-Slurm, é extremamente importante. Slurm é um sistema de gerenciamento de cluster e agendamento de tarefas de código aberto, tolerante a falhas e altamente escalável, para ambientes de alto desempenho computacional. Atualmente, o Slurm é utilizado em 60% dos 500 melhores supercomputadores do mundo. Já o OR é um gerenciador versátil de recursos e tarefas, também chamado de agendador de lotes, para cluster de alto desempenho e outras infraestruturas de computação, como bancos de testes experimentais de computação distribuída. É composto por módulos que interagem principalmente via banco de dados e são executados como programas independentes. Para avaliar a performance dos sistemas gerenciadores, foi escolhida a região da América do Sul para a realização das simulações ionosféricas. A avaliação dos experimentos foi realizada separadamente para a execução do modelo SUPIM, que utiliza predominantemente recursos para cálculos matemáticos, e também o subsistema DAS, onde o processamento matemático e o uso da memória são mais equilibrados. Para a região escolhida, o SUPIM executa em 56 jobs paralelos numa simulação, onde cada job representa uma longitude diferente da região escolhida. O DAVS executa 24 processos, correspondendo a cada hora simulada ao longo de um dia de previsão ionosférica. Todas as rodadas, tanto do SUPIM quanto do DAVS, foram executadas de forma exclusiva em todos os nós do cluster, garantindo assim uma maior confiabilidade dos resultados. Os experimentos foram realizados em um cluster de uso dedicado, localizado no Centro Regional de Pesquisas Espaciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O cluster utilizado possui 5 nós de processamento e um nó controle. Cada nó de processamento possui 8 CPUs Intel Xeon 2.40 GHz, com 74 GB de memória RAM, sistema operacional CentOS 7.7 e sistemas gerenciadores de recursos Slurm e OAR instalados.
tabela apresenta os requisitos de recursos computacionais do Supin e Davis quando utilizados nos sistemas gerenciadores de recursos Slurm e OR. É importante destacar que a requisição de 0.5 de CPU do Davis, quando utilizado Slurm, deve-se ao fato de que os jobs Davis não necessitam de tanto poder de processamento, e com isso foi calibrada até uma requisição que não iria prejudicar as execuções do Davis, submetendo assim mais de um job por CPU. Esse ajuste foi possível após alterações no arquivo de configuração do Slurm. Já para o OR, não é possível realizar esse tipo de configuração. A requisição de memória do Supin, quando utilizando o OR, foi zerada, pois o banco de dados de recursos computacionais foi configurado para que todas as requisições fossem através de CPU, definida automaticamente pelo próprio OR. A fim de considerar a variabilidade nas previsões ionosféricas, uma vez que, dependendo do dia simulado, pode haver diferença das concentrações eletrônicas obtidas, o que pode levar a um maior ou menor tempo de processamento para a convergência da simulação, foram escolhidos 4 dias diferentes para avaliação: o equinócio de outono, 20 de março, e o solstício de inverno, 21 de junho, para o hemisfério sul no ano de 2019. Foram os balizadores para a definição das datas a serem utilizadas nas simulações, já que a variabilidade sazonal da ionosfera é conhecida e fortemente dependente da distância entre a Terra e o Sol, que afeta a quantidade de radiação ionizante que atinge a ionosfera. Além dessas datas, também foram escolhidos outros 2 dias para a simulação, que cobrissem o período entre tal equinócio e o solstício, e que fossem dias equidistantes dessas datas balizadoras. Assim, os dias simulados foram 20 do 3, 20 do 4, 21 do 5 e 21 do 6, todos para o ano de 2019. Foram realizadas, então, 15 simulações para cada um desses dias e para cada um dos sistemas gerenciadores, Slurm e OR, e coletadas as estatísticas em termos de utilização de CPU, de memória e o tempo de execução total das simulações. Para isso, foram utilizadas as ferramentas MPStat, para a medição da taxa de utilização de CPU, VMstat, para a taxa de utilização de memória, e o tempo de execução foi medido no log da simulação. Em ambos os sistemas gerenciadores, foi utilizado o algoritmo de escalonamento FIFO, e todos os jobs foram configurados com a mesma prioridade na fila de execução. As informações de CPU e memória foram coletadas desde o início das simulações, e depois a cada 3 segundos, e armazenadas em arquivos para cálculos estatísticos posteriores. A figura apresenta a taxa média de ocupação das CPUs, quando o modelo Supin estava executando. Analisando essa figura, podemos observar que o Slurm obteve um desempenho superior em todos os 4 dias. Isso deve-se ao fato de que o Slurm apresenta um sistema de submissão de jobs mais eficiente que o OR. No Slurm, é possível submeter todos os jobs de forma sequencial, mesmo que não tenha recursos suficientes para execução, e o sistema gerenciador fica responsável por realizar todo o escalonamento e submissão, assim que um job concluir. Já na implementação que utiliza o OR, um determinado job é submetido somente após o início da execução do anterior, e essas submissões ficam a cargo do script gerenciador do sistema de simulação. Nessa outra figura, podemos observar a média da ocupação de CPU durante a execução do Davis. Nesse cenário, o problema é similar ao apresentado nas submissões dos jobs do Supin. Contudo, como o número de jobs é menor e não necessita de tanto poder de processamento como no Supin, as diferenças nas taxas de uso de CPU são menores. A maior diferença observada foi no dia 20 do 3. Isso deve-se ao fato de que os experimentos foram realizados utilizando uma aplicação científica real de previsão ionosférica que depende de fatores externos para a execução, o que pode acarretar em variações importantes, já que depende inclusive de dados externos. Para a avaliação da utilização de memória durante as simulações, a figura média memória Supin apresenta o valor médio utilizado durante a execução do Supin, e a figura média memória Davis durante a execução do Davis. Ainda que as taxas de utilização de memória durante a execução sejam baixas, é possível observar maior equilíbrio na comparação entre os dois sistemas gerenciadores, ainda assim, exceto pela simulação do dia 21 do 6.
onde o Slurm apresentou taxas de uso de memória maiores. Na tabela média de tempo para simulações em horas, podemos avaliar o tempo total de execução médio requerido para as simulações executadas. Claramente, a execução do supim é significativamente mais demorada que o DAS, devido ao processamento de uma gama de informações para realizar a previsão de toda a ionosfera de forma tridimensional. Na segunda coluna da tabela, podemos observar o tempo utilizado para a execução da primeira parte da simulação ionosférica, o supim, onde podemos verificar que o Slurm usou significativamente menos tempo que o OAR para executar em todos os dias simulados, em razão das taxas mais altas de uso de CPU apresentadas anteriormente. Nessa etapa, fica claro que o Slurm conseguiu aproveitar os recursos computacionais disponíveis de uma forma mais eficiente. Na terceira coluna da tabela, são apresentados os tempos de execução para o DAS, referente a cada dia de simulação. Nessa coluna é possível observar que o Slurm obteve desempenho similar ao OAR, em 2 dias de experimentos, até obteve desempenho inferior ao OAR. Com isso, é possível observar que o OAR consegue trabalhar de uma forma mais otimizada quando a aplicação possui um número de jobs reduzidos e com baixa requisição de CPUs. Esse trabalho teve como objetivo avaliar e comparar dois sistemas gerenciadores de recursos, OAR e Slurm, em um ambiente de alto desempenho utilizando uma aplicação científica. Para a avaliação, foram analisados os dados de taxa de utilização de memória, taxa de utilização de CPU e tempo de execução, utilizando cada um dos sistemas gerenciadores de recursos para 4 dias de simulações ionosféricas. Após a realização de todos os experimentos e análise, constatamos que o Slurm obteve melhor resultado dos dados oriundos da execução do supim. Contudo, mesmo o OAR obtendo resultados similares para tempo de execução no DAVS, o Slurm conseguiu concluir a execução da previsão ionosférica em menor tempo. Quando analisamos a taxa de utilização de memória, as performances foram equilibradas, e o OAR se mostrou superior em um dia de simulação. E para CPU, Slurm foi superior em todos os dias, com destaque para a execução do supim. É importante destacar que os experimentos foram realizados em um ambiente real, onde uma aplicação científica executa diariamente, e mesmo o OAR apresentando resultados inferiores quando comparado ao Slurm, o tempo total de execução da simulação de ambos os sistemas gerenciadores é aceitável para a disponibilização diária dos resultados. Como pesquisas futuras, pretende-se testar os dois sistemas gerenciadores de recursos em um ambiente formado por nós, com configuração heterogênea e com algoritmos de escalonamento distintos aplicados aos sistemas gerenciadores, onde será possível analisar outras métricas de desempenho de sistemas gerenciadores de recursos no ambiente real. Essas são as referências e obrigado desde já.